Ok. Quando quiserem que eu inicie, por favor, é só falar, tá bom? Ok. Olá, boa tarde a todos e todas. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, só de forma breve, né? Meu nome é Tiago Silva, sou psicólogo educacional aqui da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp, ADEAP. Eu sou uma autodescrição, um homem branco, de olhos castanhos, com cabelo, barba e bigode castanhos e grisalhos. Com satisfação que a gente recebe hoje vocês aqui, né? E eu estou aqui hoje para conduzir esse encontro, né? Só de início, eu gostaria de destacar que este webinar é uma das ações promovidas aqui pela área de orientação educacional da DEAP, né? E tem como missão apoiar a vida acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação da Unicamp, né? Para contribuir com a permanência, né? A integração e a formação também. O nosso trabalho se desenvolve tanto no âmbito individual, por meio de atendimentos pedagógicos personalizados, né, quanto no coletivo, por meio de oficinas, disciplinas, projetos e programas como esse. O propósito central é possibilitar que cada estudante fortaleça a sua autonomia, estratégias de estudo, planejamento, capacidade de enfrentar os desafios do ensino superior, construindo assim uma trajetória acadêmica mais sólida e integrada. Gostaria também de dar as boas-vindas à nossa convidada especial, que eu vou apresentar melhor daqui a pouco, né? Ela vai compartilhar conosco algumas das reflexões que são fundamentais sobre o tema que está aqui proposto, né? E cada um dos estudantes aqui presentes, de graduação, de pós-graduação, né, que aceitaram o convite para participar dessa atividade, também são bem-vindos, né? É gratificante para nós ver esse interesse, né? E só reafirma a importância da gente criar esses espaços de diálogo mesmo, de construção coletiva aqui de conhecimento na universidade, né? Essa atividade aqui, ela integra, né, um conjunto de atividades extracurriculares que são oferecidos aqui pela orientação educacional, né? A gente considera que essas atividades são bastante relevantes, né, para a formação acadêmica, né, pois vão oferecer a oportunidade de ampliar horizontes, né, aproximar saberes, né, e desenvolver competências que vão para além da sala de aula, né. Participar de momentos como esse significa a gente investir, né, não apenas na formação, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional, né. Só destacando que, como a gente está gravando esse webinário, né, esse conteúdo vai ficar disponível depois no canal oficial da DEAP no YouTube, né, para ampliar também o acesso dessas discussões que a gente vai realizar aqui e possibilitar que outros depois possam também buscar por esse conteúdo e se beneficiar deles, né. Só para reforçar que esse é um espaço interativo, né, e a participação de quem está aqui é essencial mesmo, né. A gente convida todos a partilharem suas dúvidas, comentários, reflexões ao longo do encontro, né? Cada intervenção de vocês só vem a enriquecer esse diálogo e tornar a experiência mais significativa aqui para o coletivo. Vamos então encaminhar em nome da equipe DEAP, da Orientação Educacional. Eu desejo que este webinário seja proveitoso, inspirador, contribua mesmo de forma concreta para a formação acadêmica, reflexão crítica, desenvolvimento de cada um dos que estão aqui. Muito obrigado pela presença, né? Com isso eu passo a palavra para a convidada, mas não sem antes também fazer uma breve apresentação. Aqui quem está conosco é a Cassiana Damo, né? Ela é técnica aluna e carreira no Gabinete Alune e Carreira do ISCAP, que é o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Porto, onde atua na gestão estratégica das relações aluno e no desenvolvimento de programas voltados para empregabilidade, desenvolvimento de carreira dos finalistas e ex-estudantes, como o programa de mentoria e o My Career. Licenciada em Psicologia no Brasil e mestre em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos em Portugal, construiu uma carreira internacional multifacetada, com experiências consolidadas em diferentes países e setores.
No Brasil, desenvolveu competências em gestão de negócios e formação. Na Irlanda, em Malta, aprofundou a atuação em gestão de pessoas e operações, liderando equipes multinacionais e otimizando processos. Em Portugal, especializou-se em recursos humanos, com foco na gestão de carreira, recrutamento, formação e integração de soluções digitais. A sua prática é orientada por valores como aprendizagem contínua, promoção de ambientes inclusivos e colaborativos e apoio à construção de percursos profissionais alinhados ao potencial e aos objetivos individuais. Defende a diversidade, equidade e inclusão como pilares estratégicos para equipes mais fortes e inovadoras e acredita no poder transformador de uma relação positiva para o trabalho. Tassiana, agradecemos mais uma vez a sua presença e a palavra segue agora com você. Obrigado. Olá, boa tarde, muito obrigada, Tiago. Então, acho que o Tiago já falou um pouco sobre mim. Hoje eu vivo em Portugal, como acho que todos já perceberam, todos e todas, que eu sou brasileira. Vivo em Portugal agora há 5 anos, já estou fora do Brasil há mais ou menos 10 anos, tive um retorno breve, voltei, então hoje eu sou um pouco do mundo. Eu vou começar falando um pouquinho o que é o SCAP, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Ele é mais ou menos como funciona, como o Instituto Superior no Brasil. Então, aqui nós temos o Instituto Politécnico, que ele mais ou menos é parecido com o Instituto Superior do Brasil, tá bom? Então, tem as várias escolas, e eu trabalho no gabinete Alumni Carreira dessa escola, que é o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. No decorrer da minha fala, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, que eu sou uma pessoa que eu amo a curiosidade, eu acho que ela nos leva muito, muito para frente, adiante. Então, qualquer curiosidade, qualquer coisa que queiram perguntar sobre o meu trabalho, sobre como que é aqui, porque é um pouco diferente do Brasil, sobre a gabinete, próprio conteúdo, podem ficar à vontade, tá? Então, no decorrer, quando quiserem intervir, fiquem à vontade, podem abrir o microfone e perguntar, ou ergue a mãozinha que daí eu respondo. Então, primeiro, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E eu vou falar um pouquinho sobre o programa de mentoria, tá? Então, hoje, no nosso gabinete, nós temos vários programas, iniciativas, eventos, que eles têm que são basicamente, assim, nós temos 2 eixos principais. Um é fomentar a rede alumni, ou seja, fomentar essa rede de ex-estudantes do SCAP, pessoas que por aqui passaram. E o segundo aspecto é apoiar a carreira desses nossos alunos. Então, evolução na carreira, primeiro emprego, transição de carreira. Tem alguns termos também que eu vou utilizar, que é o que se utiliza em Portugal, que é um pouco diferente do Brasil. Qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem, tá bom? Então, são mais nesse aspecto que nós temos o desenvolvimento contínuo, formações, cursos, webinars, tudo isso a gente faz aqui também. Deixa eu só... Ok. Então, primeiro eu quero começar dizendo assim, que cada um tem um caminho diferente, cada um tem seu processo. Então, se vocês prestarem atenção um pouquinho assim no que o Tiago falou, o meu percurso ele é muito doido, digamos assim, né? Eu acho que eu não encaixo em nenhum desses que eu estou mostrando aqui, porque acho que eu fiz várias curvinhas e loops na minha carreira. Então, eu me formei em psicologia, não atuei diretamente na área, eu fui fazer a gestão de um negócio de família. Fiquei 13 anos lá, cansei, não queria mais, não estava mais feliz. Então, decidi tirar um ano sabático, fui para a Irlanda, que não era bem um ano, era para eu ficar 6 meses lá, estudando inglês e pensando no que eu ia fazer da vida. Por fim, acabei ficando mais de 3 anos, que foi onde eu tive a oportunidade. Comecei de baixo, quando assim as pessoas olham e dizem, mas parece que tudo é simples e é fácil. Não é, tá?
Fui para Irlanda, comecei trabalhando com faxina em casa, fui trabalhar num hostel, na limpeza, e daí, com a experiência que eu tinha de gestão da empresa da família, eu falei, olha, não está funcionando, nós estávamos com rating, umas notas meio ruins no hostel, e o meu chefe, que havia me contratado para limpeza, uns 15 dias depois, ele me perguntou assim, o que você está achando, como que está? Eu falei assim, olha, eu vou ser sincera que o processo aqui da limpeza está um caos. E ele falou, e tu tem uma solução para isso? Eu falei, tenho. E ele me disse, então implementa, e eu implementei, tá? E deu certo. Eu fui para um cargo de supervisão da limpeza, depois eu já fui para a parte operacional, onde eu fiquei responsável por toda a operação do hostel, e isso também me deu a oportunidade de morar em Malta, que foi onde eles abriram uma nova unidade desse hostel, e eu fui lá preparar toda a operação para abrir as portas ao público, digamos assim. Voltei para o Brasil, daí sim fui atuar mais próximo da minha área, trabalhei com estimulação cognitiva, acho que aqui alguns já ouviram falar, eu comprei uma loja de franquia do Supera, Ginástica para o Cérebro. Fiz isso por 3 anos, mas algum tempo depois no Brasil eu já decidi que eu queria retornar, voltar a viver na Europa. Então eu fiquei com esse negócio por 3 anos, quando tudo estava dando certo, tudo ok, daí eu vendi o negócio e vim para a Europa, vim para Portugal, bem na pandemia, foi em 2020. Então foi um ano bem desafiador e eu aproveitei, como não consegui emprego, aproveitei para estudar e me atualizar. Então eu estudei muito nesse 1 ano, fiquei desempregada. Depois consegui entrar no mestrado em recursos humanos. Aproveitei esse período de pandemia também para ver o que eu queria fazer da minha vida, quais os caminhos que eu tinha, como unir as competências, as habilidades que a gente fala no Brasil, aqui se usa o termo competências, que eu havia desenvolvido no decorrer da minha vida numa nova profissão, numa nova carreira, que não era tão nova assim, porque eu já tinha feito já tinha feito recrutamento e seleção, já tinha feito treinamento de equipas, tinha uma certa familiaridade, e por isso que eu escolhi recursos humanos, tá? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque nenhum caminho é linear, tá? E a gente tem altos e baixos, tem momentos que são mais difíceis, e se nós não tivermos um objetivo, nós nos perdemos no caminho. E nós desistimos, e nós abandonamos, e daí nós nunca chegamos a lugar nenhum, certo? Então, nós temos que ter sempre um objetivo. Quando eu cheguei em Portugal, eu lembro que o meu primeiro emprego, mais uma vez, foi na limpeza de um hotel, comecei a fazer o mestrado, trabalhava o dia inteiro, vinha para o mestrado à noite, e eu lembro que era um dia de chuva e eu tinha que limpar o pátio, assim, do hotel, a área externa. E eu falei assim, ano que vem eu não vou estar aqui fazendo isso, porque era frio e chuva, e eu juntando folhas e flores do chão. Então, às vezes, mesmo a privação é algo que te motiva, ok? Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que aproveitem esse momento, os recursos que tem na própria Unicamp, aproveitem tudo que está ao alcance de vocês, para que vocês consigam criar bons objetivos claros, e com isso manter a motivação, certo? Porque muitas vezes a gente desiste porque nós não temos o objetivo bem delineado, digamos assim. Nós vamos falar um pouquinho no decorrer dessa sessão. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre mentoria. Quem aqui já ouviu falar de mentoria? Ou já fez uma mentoria? Viu uma mãozinha? Vocês podem escrever, por favor, no bate-papo ou erguer a mão, quem já teve alguma experiência com mentoria? Ok, tá. Só viu uma ou duas aqui. 1 ou 2. Bem, a mentoria, ele é um processo que ele pode ser ou formal, pode ser tanto formal quanto informal, tá? E a mentoria, ela traz muito essa coisa de você construir esse objetivo, construir o passo a passo, os próximos passos a dar, verificar assim, quais as possibilidades, como que está a realidade. Então, ele é muito rico nesse sentido, certo? E para elucidar um pouco mais, eu vou antes falar sobre a diferença entre a mentoria
e o coaching, certo? Eu acho que dá para ter uma ideia assim melhor. Porque tem uma confusão também muito grande das duas coisas. Então, o coaching, ele tem mais um foco, assim, não é no conteúdo, não interessa, às vezes, se você é um professor ou se você é um atleta, ou, claro que vai ter as diferenças, mas eu quero dizer que eles vão focar mais no comportamento, certo? E não tanto no conteúdo. Então, o que a gente vê como principal diferença aqui? Um coaching, eu preciso ter a formação em coaching, mas eu não preciso atuar naquela área para eu dar um apoio, tá? Para eu prestar esse serviço. Então, por exemplo, eu sou da área dos recursos humanos. Só me digam aqui, escrevam no bate-papo qual que é a área da pós-graduação ou do que vocês trabalham, para eu ter uma ideia. Podem fazer isso, por favor? Eu vou abrir só para me apresentar. Tudo bem? Ok. Eu já estive com você aí em Portugal. Sou a Adriane aqui da Unicamp. Coordeno a parte de carreiras e que envolve também mentoria. Tudo bem? Obrigada por Tudo bem. ter aceito o convite e estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigada, Adriana. Então, eu estou vendo aqui, ok, psicólogo educacional, orientador, psicóloga, carreiras e estágios Unicamp, tá, ok. Então, por exemplo, se eu sou um orientador vocacional, eu não posso ser coaching de uma pessoa que quer trabalhar no recrutamento e seleção de uma empresa. Desculpa, não posso ser mentora. Eu posso ter um curso em coaching e eu vou atuar, vou ser uma coaching em várias, eu não vou me restringir à área de atuação daquela pessoa. Claro que tu tem também especializações, por exemplo, coaching de carreira, o coaching de saúde, mas tu não precisa atuar diretamente naquela área. É diferente do mentor ou da mentora. O mentor ou a mentora, ele tem que estar na mesma área de atuação, que é o objetivo do mentorado. Tá ok? Ou do mentee, né? Ou do mentorando. Então, se eu eu quero um mentor e eu quero atuar no recrutamento e seleção de recursos humanos, eu vou ter que ter um mentor que atue nos recursos humanos, de preferência, no recrutamento e seleção. Eu não vou ter um mentor que atua na engenharia, não vai ter muita lógica. Porque o mentor, o principal papel dele, o que é? É partilhar experiência, tá? Então, é muito baseado na experiência dessa pessoa. Então, conseguiram perceber essa diferença inicial? Que o coaching, ele não tem um foco do conteúdo da área. Então, eu não preciso ser um nutricionista para fazer um coaching de alimentação, digamos, né? Eu não preciso atuar na área como um psicólogo para fazer um coaching para orientar uma psicóloga que quer fazer um trabalho melhor e ter mais clientes. Tá ok? Então, ele vai atuar mais no comportamento, e aqui o mentoria é mais uma partilha de experiência e tem que ter a mesma área, a área tem que estar afim. A duração. O coaching vai ter um contrato, seja curto, médio prazo. O mentoria depende, ok? Por exemplo, nós tínhamos um programa de mentoria, onde aconteciam as inscrições uma vez por ano, tanto primeiro para mentores, depois para mentorados, e tinha como se fosse um contrato de médio prazo, eram 8, 9 meses, com números no mínimo de sessões. O que nós fizemos nesse ano? Nós alteramos para deixar ele mais flexível e mais fluido. Então, hoje, a pessoa procura, ela se inscreve, seleciona o mentor que ela quer, também era nós que selecionávamos o mentor para a pessoa, então a gente tentava fazer um match do perfil da pessoa com os mentores que nós tínhamos, e hoje é a pessoa que seleciona o mentor que ela quer.
E esse contrato, ele é fluido, então eles vão combinar se eles querem sessões online ou presenciais, se eles vão fazer uma sessão única, se vão fazer várias sessões, às vezes eles marcam uma reunião e definem o resto, às vezes eles deixam fluir conforme a necessidade do mentorado. Então, ele é mais flexível e fluido nesse sentido. A estrutura. O coaching é altamente estruturado com sessões regulares. Então, tem que ter um trabalho de coach, até para tu ter o resultado, ele tem que ter uma regularidade nas sessões. Já o mentoria, não. A mentoria você pode fazer... vão ter momentos que a pessoa precisa de sessões mais próximas, tem momentos que depois é só para tirar alguma dúvida, pode ser que eu faça uma sessão daqui 3, 4 meses, que surge uma situação diferente, eu quero um contato com o mentor. Então, ele é menos estruturado e é mais informal. A especialização, o coaching vai ter técnicas, instrumentos formais para apoiar o coach, né? O cliente. Já na mentoria, a gente faz assim, a gente dá um curso de formação para os mentores, de orientação, não é nem formação, é mais a nível de orientação, mas ele se baseia muito na própria experiência para partilhar com o mentorado, tá? É muito uma troca assim de o mentorado chegar, eu quero chegar a ser um diretor de recursos humanos numa empresa. Ele vai pegar um mentor, que é um diretor de recursos humanos numa empresa, e ele vai tentar analisar junto ao mentor o que o mentor fez, como que foi a experiência, o que ele faria diferente e adaptar à sua realidade, tá? E esse processo é feito também em conjunto. E a compensação, o coaching geralmente é um trabalho remunerado e o mentoring não. O mentoring, ele vem sendo utilizado, além de meios como instituições de ensino e tudo mais, vem sendo muito utilizado em empresas também, tá certo? Então, eu inicio naquela empresa e eu vou ter um mentor para me ajudar a perceber como que é aquela função. Geralmente vai ser uma pessoa, geralmente não, deve ser uma pessoa que já passou pela função que eu estou assumindo agora, certo? E assim ela consegue me orientar com essa partilha de experiência. Tá ok? Até aqui tudo ok, gente? Daí nós entramos assim, o que a gente espera de um mentor, né? A confidencialidade, tanto do mentor como do mentorado, é claro. A integridade, o não julgamento, feedback construtivo e promoção da autonomia. Então, o mentor, ele tem um papel que é muito importante nesse sentido, assim, ó, nós temos que ter muito cuidado, que é não julgar, certo? O feedback construtivo não é dizer você fez errado, ou tá ruim, ou não vai por esse caminho que não vai dar certo. A gente tem que ter muito cuidado para que, enquanto mentor, a gente respeite o perfil daquele mentorado, as escolhas dele, né, ou dela, e apoie dentro também daquilo que é o desejo, a vontade do mentorado. Tá, ok? Então, aqui nós temos que ter esse cuidado da confidencialidade, de não expor nunca a pessoa, a integridade, a honestidade e coerência, os princípios éticos, certo? Porque eu já vi histórias, por exemplo, de mentores que aproveitavam a situação da mentoria para colocar um estagiário de graça para ele, né? Já foi uma situação que eu vi, não aqui, mas eu já ouvi falar, uma pessoa me falou assim, eu tô meio com medo de me inscrever nesse programa porque aconteceu tal coisa. Não é essa a função do mentor, tá? O mentor é contribuir, é partilhar a experiência. Pode sim o mentor chegar e falar assim, tu gostaria de passar um dia no meu escritório para ver como funciona, para você perceber como que é o dia a dia de trabalho? Isso não há problema nenhum. Mas ele não vai dar estágio ou coisa assim, não é o papel do mentor esse, tá certo? Então, o não julgamento e as sugestões, o feedback construtivo e a promoção da autonomia, que isso é muito importante também. Tem algumas situações até de coaching, de psicólogo, que eu já vi pessoas falando assim, eles
eles querem deixar o cliente dependente para ficar mais tempo, ou coisa assim. Não é essa a ideia. Eu acho que qualquer profissional sério nessa área também jamais faria isso, tá? A ideia é que ele promova a autonomia também, que essa pessoa, dali a pouco tempo, não precise mais do mentor, já consiga se virar sozinho, ou que seja apenas um apoio esporádico. Aqui, então, as vantagens da mentoria. Para o mentorado, acelera o desenvolvimento profissional, maior clareza sobre carreira e competências a evoluir, aumento da autoconfiança e rede de contatos. Para o mentor, o reforço das competências transversais, tem aquela questão que quando a gente partilha, quando a gente ensina, a gente também desenvolve, né? É o reconhecimento e legado, oportunidade de aprender com perspectivas novas. E para a organização, maior fixação e motivação das pessoas, transferência de conhecimento crítico. O que significa isso? Quando eu partilho a minha experiência, a minha informação, eu não retenho ela só para mim. Então, o que acontece? Às vezes tem empresas, tem instituições de ensino que ficam na mão de um colaborador porque ele retém a informação ou conhecimento e ele não partilha ou com a equipe ou com outras pessoas, certo? Então, a mentoria é uma forma muito eficaz também de ter essa partilha de conhecimento crítico, para que aquele conhecimento pertença a um grupo, um setor, a empresa e não a uma pessoa só. E promoção da cultura colaborativa e do engagement. Então, a cultura colaborativa é algo também muito importante, essa coisa de eu fazer pelo outro, do outro fazer por mim, de ter essa parceria, essa troca. São coisas que impactam bastante no desempenho, na produção, na motivação e tudo mais. Aqui nós temos, então, umas fases desse processo de mentoria, que é a preparação, o contrato, a facilitação e o encerramento, tá? Eu já vou seguir aqui à frente, que daí fica mais prático. Então, nós temos sempre um tópico, ou a pessoa está pensando em mudar de emprego, ou a pessoa está pensando em mudar de carreira, que tem acontecido muito aqui. Eu faço atendimentos aqui também na área da carreira, e tem acontecido muito essa transição de carreira. Eu quero mudar de setor, eu quero mudar de área, eu quero um novo emprego, eu quero crescer na carreira, ou é o meu primeiro emprego, né? Ou eu vou até pessoas que estão iniciando estágio. Então, isso tudo, qual que é as saídas profissionais para essa pós-graduação, para esse mestrado, para essa licenciatura que eu estou fazendo. Então, tu já inicia com o tópico. O que é o primeiro, o que tu vai ter que perceber do mentorado, o que ele está buscando. E o mentorado também tem que saber o que ele está querendo, certo? Qual que é a expectativa? Ali a gente chama isso, já é o contrato, que é você trazer essa questão. Como que nós vamos fazer as sessões? O que você está procurando? Qual que é a tua intenção com essa mentoria? Qual que é a tua expectativa? O que você está esperando? Depois, o objetivo, né? Formular um objetivo ali em conjunto, mas claro que sempre o objetivo, o mentor ele pode dizer, olha, existe esse caminho, pode ser feito dessa forma, ou coisa assim, mas o objetivo tem que partir da pessoa, tá? Depois, a realidade. Então, por que é tão importante que o mentor esteja dentro daquela área de atuação ou tenha passado por ela? Porque é assim que ele vai ter dados e vai ter informações sobre a realidade. E é isso que é muito importante para esse mentee, para esse mentorado nesse primeiro momento, porque ele não conhece muitas vezes essa realidade. Ou porque ele vem de um outro setor, ou porque ele vem de uma outra profissão, ou porque ele não tem experiência profissional, então ele não conhece a realidade. E vai ter o mentor para acender essa luzinha da realidade. Depois, junto com o mentor, quais são as opções? O que eu posso fazer com isso? Né? Então, o mentor traz para a realidade e, junto com o mentorado, vai dizer, olha, as opções que eu vejo para ti nesse momento são essas e essas. E daí o mentorado vai pesar e vai dizer sim, e vai tomar uma decisão. E daí parte para ação,
tá? Para o concreto. Então, muitas vezes a gente fica ou só na área do pensamento, ou só no blá, 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 na fala, mas a gente não concretiza. E esse é o maior problema e é o que faz a gente estagnar na carreira, às vezes não conseguir uma oportunidade melhor ou coisa assim. Tá? É a falta da ação. E de uma ação que seja eficaz. Porque também tem essa questão, não adianta, eu sempre falo às pessoas que eu atendo aqui, não adianta sair enviando currículo para 100 empresas e nem olhar qual é a oferta. Você tem que selecionar as ofertas, ver o teu perfil, o teu objetivo, direcionar o teu LinkedIn, o teu CV para essas ofertas, a tua entrevista, tudo tem que ser preparado. Então, você tem que ter um objetivo claro para poder fazer o passo a passo para chegar a esse objetivo. E a mentoria é um dos recursos que são muito válidos. Tá, e daí me perguntam assim, Cassiana, e se nós não temos um programa de mentoria na universidade ou whatever, tá? A mentoria, como eu falei, ele pode ser informal. Então, às vezes, não tem uma área específica que eu tenho um cliente que queira e nós não temos, naquele momento, nenhum mentor nosso disponível para aquela área específica. O que eu oriento? Procura no LinkedIn, vê uma pessoa que está atuando nessa área que você quer atuar, tá? Que é do teu interesse, que você quer conhecer um pouco melhor, entre em contato com essa mentora e pede a ela que seja, com esse mentor ou mentora, e pede a essa pessoa que seja seu mentor ou sua mentora. Então, ele pode ser informal também, tá certo? Não é necessário tu esperar por alguém que oferecesse serviço, por alguém ter o serviço, por alguém fazer esse processo. É possível sempre ou você participar de programas que já existem, ou também por conta própria procurar uma mentoria, tá? Então, a mentoria ela passa muito por a questão de perguntas, certo? Então, tanto para o mentor quanto para o mentorado é muito importante se fazer algumas perguntas, tá? É sempre o explorar. Então, é autoconhecimento, é explorar perspectivas, é comunicação eficaz e tomada de decisão com responsabilidade, de forma mais assertiva. Então, aqui nós temos o tópico. Identificar o que o mentorado quer abordar na sessão. Procurar clareza e foco no tópico. E daqui tem alguns exemplos de pergunta. Então, que tópico gostaria de abordar hoje? O que gostaria de discutir hoje? Qual é o assunto em que gostaria de se focar? Tá? Isso é o tópico. Pode ser que um dia o tópico seja o LinkedIn, outro dia seja o networking, outro dia, será que eu fico aqui em Portugal ou vou para outro país? Então, será que fico na empresa onde estou ou vou para outra? Então, tudo isso é o tópico do dia. Depois nós vamos... Opa, desculpa. Volta. Depois nós vamos para o objetivo. Quando o tópico estiver claro, nós vamos ter um objetivo específico. Então, qual é o objetivo dessa sessão? Tá? É só perceber a realidade, é perceber a experiência, é já criar um passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, muito de acordo com o tópico, a gente também vai criar um objetivo da sessão. Então, aqui, o que você gostaria de levar dessa conversa, que objetivo gostaria de atingir, e assim por diante. Aqui é o método SMART, que acho que todos e todas já ouviram falar, que é o específico, mensurável, alcançável, realista e temporizado. Então, aqui é tu ter um objetivo, quando você formular o teu objetivo, que você consiga colocar ele dentro do método SMART. Não fique em uma coisa muito ampla, muito, como que eu vou explicar, subjetiva, aquela coisa, uma nuvem pairando. Não, coloque em algo que seja tangível, que seja temporizado, que seja realista e que tu consiga alcançar. Porque senão tu se frustra e cada vez, eu sempre digo que aqueles dizem fatiar o elefante, tá? Você tem que pensar que tu pode ter um objetivo que esteja mais a longo prazo, mas para tu chegar nesse objetivo, tu tem que fazer pequenas coisas. Eu estou fazendo uma pós-graduação. Para eu conseguir
o meu diploma, o meu reconhecimento de pós-graduação, meu documento, o meu certificado, eu vou ter que fazer algumas provas, tenho que fazer algum trabalho, tenho que fazer um projeto. Então, isso é fatiar o elefante, é aquele teu objetivo que é mais amplo, geral, que está lá na frente, você fatiar ele em pequenas coisas que você tem que ir cumprindo para atingir, para chegar lá. E cada vez que tu cumpre uma meta, tu consegue, isso faz com que tu se motive mais, tá? Isso te dá também a questão da autoeficácia, autoconfiança, então tu fica mais motivado, tu se sente mais preparado e mais capaz. Então isso é muito importante. A realidade, não adianta tu criar um cargo, uma carreira que é do fantástico mundo de Bob. Eu vejo muito isso, principalmente as pessoas que não têm nenhuma experiência profissional. Não, eu fiz marketing, eu quero trabalhar com copy numa empresa. E eu digo, desculpa, mas tu está começando, isso não vai acontecer, tu vai ter que fazer copy, vai ter que fazer imagem, vai ter que fazer vídeo, vai ter que postar em redes sociais e tudo que tu te mais um pouco. Então, é mais ou menos isso, assim, ó, ver qual que é a realidade, né? Qual a realidade daquele país, daquela profissão, daquela área de atuação. E por isso que o mentor é tão importante nessa partilha de informação, porque ele está nesse meio, e ele está nessa área, e ele vai conseguir te orientar bem e compartilhar contigo esse tipo de informação mais específica. E, então, aqui o mentor vai ter um papel muito importante, que é chamar esse mentorado para a realidade e mostrar qual que é a realidade que ele conhece. É claro que pode ter uma outra pessoa atuando na mesma área, mas com uma história totalmente diferente. Mas aquele mentor ele vai partilhar contigo a experiência que ele teve, o conhecimento que ele tem, as pessoas que ele conheceu, tá? E dentro da perspectiva dele, é claro. Então, aqui então, é uma parte onde a gente vai ver qual que é a realidade daquela área de atuação, qual que é a realidade desse mentorado. Então, eu quero mudar de emprego, mas eu não tenho condições financeiras de ficar desempregada, por exemplo. Que é um problema aqui. Aqui em Portugal, quando tu fica muito tempo, tu tem um período longo num contrato, o aviso prévio é 2 meses, tá? E daí, às vezes, a pessoa, para procurar um outro emprego, ela tem esse entrave, porque a empresa precisa que ela entre logo, só que ela tem que dar 2 meses a casa, que chama, né? E isso gera todo o entrave. Daí a pessoa se questiona, será que eu não devo pedir demissão, porque daí fica mais fácil? Daí ela vai ter que ver, tem condições financeiras de se manter? Tem alguma perspectiva? E se não conseguir emprego em 1, 2, 3 meses? Então, são todas questões que a pessoa pode discutir junto com o mentor e tentar perceber assim, qual que é a realidade, né, daquela pessoa. Qual é a realidade da pessoa? Qual é a realidade do mentor? Eu, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, que eu falei que eu comecei trabalhando num hotel, eu saí da onde eu estava, eu trabalhava num hotel, mas eu já tinha ido para supervisão e tal, então eu tinha um bom salário, certo? Eu saí desse hotel de bom salário para ir trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção de graça, fazer um estágio curricular sem remuneração. Porque o meu objetivo era ir para a área dos recursos humanos, né? Agora, será que todo mundo... Eu tive condições de guardar um dinheiro, me planear, sabia que eu ia ficar um período só né, sem remuneração. Só que tem pessoas que a realidade é diferente, que não podem, digamos, se dar a esse luxo, ok? Então, por isso que é tão importante tu ter, assim, essa noção de qual é a história do mentor e qual a realidade do mentorado. E você, enquanto mentorado, também você tem que saber se impor. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu consigo, isso eu não consigo. Opa, essa ideia eu não tive ainda, vou amadurecer e perceber se eu dou conta disso ou não, se para mim é possível ou não, tá? Então, esse é um trabalho que é feito em conjunto. O que eu preciso para aquilo? Eu preciso fazer alguma formação adicional, se eu quero fazer uma transição de carreira, para eu trabalhar nesse setor onde o mentor trabalha, ou a mentora. Ele vai dizer, olha, tu não tem conhecimento nessa área, eu acho que era importante, porque, por exemplo, para isso sempre pedem esse tipo de software, esse tipo de conhecimento. Então, é uma pessoa que pode te orientar muito nesse sentido.
e dentro sempre de uma realidade. Depois vem a parte das opções, então, fizemos uma análise da realidade, vamos ver quais as opções que eu tenho enquanto mentorado, tá? E a partir dali selecionar para fazer aquele passinho que eu falei que tem que ser um de cada vez, certo? Então, aqui é como que a gente vê quais as opções, tentar procurar saídas alternativas, saídas criativas, e junto com o mentor e o mentorado em conjunto, e depois ver uma dessas opções, certo? Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo que não funciona. Testa vê aquela opção, deu retorno, deu certo, ok, não deu, vamos tentar outra forma. Mas sempre com essa noção de fazer uma coisa de cada vez, dar um passo de cada vez, para que você seja mais assertivo e consiga colher os frutos disso. E o final, que é as ações mesmo, né? Que é o passo, depois de considerar as várias opções, ver o passo, foco, e depois tem um prazo para isso. Então, eu vou arrumar meu currículo, tá? Para essa área. Em quantos dias? Quando que você vai enviar o primeiro currículo? Então, e assim por diante. Onde que tu vai procurar as ofertas? Quais os tipos de ofertas? Então, tudo isso é uma forma de fazer isso. Daí agora eu vou apresentar, porque eu gosto muito de trabalhar, eu vi que o Thiago falou que eles têm ali sessões individuais de orientação profissional, né? Nós também temos, e eu faço sempre esse casadinho, tá? Então eu faço os atendimentos, o nome do programa é My Career, que a pessoa solicita o atendimento, eu faço o atendimento, e eu percebo assim, a primeira coisa, a pessoa ela sempre me procura ou para pedir saídas profissionais ou para perguntar, mas geralmente eu quero que tu olhe o meu CV, quero que tu olhe o meu LinkedIn. E a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é qual que é teu objetivo? Quem aqui sabe responder qual é o objetivo profissional? Se alguém quiser falar... Alguém tem aqui, pelo menos, não precisa, se não quiser expor qual o objetivo, ok. Mas quem aqui tem um objetivo profissional claro? Que diga assim, daqui a 1 ano eu quero estar em tal lugar, quero fazer tal coisa. Alguém consegue responder? Bem, eu vou partir então do pressuposto que a maioria não tem aqui um objetivo, tá? Então, a primeira coisa é começar a delinear esse objetivo. E como que eu faço isso? Como eu estava falando, eu gosto de usar o casadinho. O atendimento individual. Aqui tem uma mensagem, deixa eu ver o que está escrito. Eu tinha até pouco tempo atrás, queria estar formada e já dando aulas, mas agora eu já não sei mais. Pois é, isso é muito normal, né? E a gente sempre... E pensem o seguinte, pessoal, uma coisa também que eu quero dizer. Começou, tentem não desistir, certo? Porque independente se a pós-graduação, se a licenciatura, se o mestrado, whatever o que vocês vão fazer, talvez não está bem naquilo que vocês pensavam, mas hoje em dia você tem, daquela pós-graduação, tu pode ir para áreas inimagináveis, certo? Então, tentem focar no que vocês estão fazendo agora e comecem a explorar mais. Não se restringam a uma ou outra coisa. Por exemplo, talvez professora eu já não quero ser, mas será que com o curso que eu estou fazendo, com a pós-graduação, eu não posso fazer outra coisa? Né? É que nem eu fui trabalhar no recrutamento e seleção e eu falei, eu vou enlouquecer se eu trabalhar nisso. E eu estava falando recursos humanos, o que mais tem emprego é para recrutamento e seleção. Mas eu achei alguma outra coisa, que é a parte da carreira. Então, a gente sempre tem opção, tá ok?
Ali até dizia assim, ó, encontrar saídas com criatividade. Então, tentem criar, porque eu costumo falar, eu me formei em psicologia no ano de 2000, faz muito tempo, acho que tem muitos aqui que mal eram nascidos ou nem eram. E naquela época, quando tu fazia um curso de psicologia, tu tinha 3 saídas profissionais. Era clínica, educação, área escolar, ou organizacional, empresas e tal. Hoje em dia, meu Deus, é um mundo. E qualquer área que tu escolha hoje é um mundo. Você pode partir para diferentes desafios, tá? Então, façam esse processo de mentoria, que eu ia trazer os casos e boas práticas. Então, eu faço esse casadinho, eu faço os atendimentos individuais na área da carreira para construir um objetivo, começar a desenvolver isso, ver as saídas profissionais. E daí, quando eu vejo que o cliente, que essa pessoa começa, já está mais elaborado, o que eu faço? Agora vamos buscar um mentor. Por quê? Porque tem conhecimentos específicos daquela área de atuação que eu não vou ter. Eu não tenho como ter conhecimentos, por mais que eu estude a carreira que eu adore, mas eu não tenho como ter conhecimento específico de todas as áreas de atuação dos cursos, porque é muito amplo, sabe? Então eu sempre falo assim, ó, tá, nós já viemos até aqui, agora vamos pegar um mentor dentro dessa área, porque ele tem conhecimento de mais especificidades. Ele vai conseguir orientar mais nessas coisas específicas. Quando está em dúvida, por exemplo, agora eu já não sei mais, procura um mentor para conversar. Olha, eu estou em dúvida, você é professor ou você já atua nessa outra área. Faz uma comparação, conversa com 2 pessoas diferentes. Né? Não existe nada melhor do que conversar para a gente conhecer essa realidade, tá bom? Eu vou só rapidamente, às 5 horas. Agora eu vou parar essa partilha, porque eu vou partilhar como que funciona a nossa mentoria aqui para vocês conhecerem e tirar as dúvidas, tá? Já tá aqui, deixa eu parar essa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá ok. Eu só vou falar uma coisa, porque assim, ó, o nosso site, nós estamos num momento de transição, nós estamos saindo de um software para outro, então ele está meio, não está como é o ideal, tá? Porque nós estamos fazendo essa transição agora. Nós fizemos um protótipo e eu desenvolvi, coloquei para teste, e daí qual foi o problema? Porque eu estava com uma versão gratuita, era mais para testar, e foi tanto acesso que daí bugou tudo. Então agora está sendo contratado pago e tal para fazer a migração total. Então eu peço desculpa se tiver algum transtorno nisso. Então, aqui é o nosso programa de mentoria, aqui a gente diz o que é ser mentor, quais são as boas práticas. Tem também, geralmente eu tenho aqui um material que eu disponibilizo, tanto de escrito, assim, de slides, como um vídeo também de uma sessão de um webinar que a gente fez sobre mentoria. Aqui tem para os mentorados quais são os compromissos, o que se espera de um mentorado e tudo mais. Depois nós entramos aqui vão ser os mentores, ó. Geralmente tem foto, é isso que eu estou dizendo, que ele está sem foto, porque deu um over aí, e eu tive que tirar a foto. Então, aqui você encontra todos os mentores que a gente tem, certo? São 50, mais ou menos, vai aparecer a área de atuação deles. Aqui também ele geralmente é um expand, mas ele está... Peço desculpas, mas acho que a próxima semana já estará resolvido. Então, tem qual que é a licenciatura, se tem mestrado, ano de conclusão, para tu saber mais ou menos quanto tempo faz que ele está no mercado de trabalho, o que ele faz hoje, o LinkedIn, e sempre tem uma apresentação. A pessoa se apresenta dizendo quem ela é, o que ela faz e tudo mais, tá? Daí, se eu quero um mentor, eu vou clicar aqui, vai vir para um formulário que deu página not found. Só um minutinho.
ele vem para esse formulário aqui, certo? Quero ser mentorado, preenche o nome, e-mail, se tiver o link do LinkedIn, contato telefônico opcional, o perfil, se é alumni, né? Se é um ex-estudante, se é um atual estudante, o curso que a pessoa está tirando ou fez, e depois aqui seleciona os mentores. Então, aparece todos os nomes e você seleciona. A gente pede sempre que selecione 3 mentores, porque às vezes se um estiver ocupado ou não estiver disponível por outro motivo, pessoal ou profissional, a gente vai para o segundo e para o terceiro, tá? Então, a pessoa seleciona o mentor, se apresenta, diz o que ele quer, quem ela é, e nós recebemos esse formulário. E depois, o que acontece? A gente entra em contato com o mentor que foi selecionado, o mentor diz sim, estou disponível, nós entramos em contato com o mentorado, com a pessoa que solicitou, disponibilizamos o contato do mentor e assim inicia essa relação de mentoria, tá? Nós temos tido, assim, um retorno muito bom, a questão, assim, de avaliação. Aqui não está aparecendo, porque, como eu falei, alguns problemas técnicos, mas nós temos também nessa página, tem as avaliações, até agora foram todos 5 estrelas, tanto a gente avalia tanto por parte do mentor como do mentorado. É um formulário bem simples, bem curto, deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu posso mostrar para vocês. Acho que está aqui. Eu parei de... Deixa eu... Então, nós temos aqui, esse aqui é o formulário de feedback, de avaliação. Então, podem ver que são pouquíssimas, assim. É mais o nome, o perfil, se é mentor ou se é mentorado, quantas sessões foram realizadas, como que está agora o processo, se já finalizou, se está em andamento, ou se não aconteceu, que às vezes acontece, pode acontecer também. A classificação geral da experiência, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, um testemunho, se a pessoa quiser deixar, e é isso, tá? Então, é um formulário bem curto, assim, bem objetivo, e ele nos traz aí dados como... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Acho que tá tendo, deixa eu ver aqui. Vai ser difícil agora de ver, mas porque tá muito... Mas se perceber, isso aqui é o nosso... É a base de dados, onde eu tenho... Vou partilhar aqui com vocês, para vocês terem uma ideia. Então, essa é a base de dados de avaliação, ó. Aqui entrou um novo, que está 3, 4, 3... Depois nós temos aqui, mas não, tem alguma coisa errada, porque 9 não é possível. Tá, esses números estão errados, tá? Foi um problema ali da configuração. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum outro para mostrar. Ele fica bem. Vou parar de isso aqui porque não está dando certo. A minha base de dados está num outro espaço e agora não estou conseguindo aceder. Mas a gente tem, assim, um retorno bem positivo. Temos alguns desafios, que não são todos que preenchem o feedback e o formulário, né? E que é um problema, porque apesar de a gente ter ali no compromisso, que a pessoa tem o compromisso de fazer isso, que ela precisa, até para ela, se ela quiser um certificado, ela tem que preencher o formulário, mas tem pessoas que simplesmente não preenchem, pronto. Mas dos feedbacks que nós temos, retorno, assim, é muito positivo, tá? Agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de passar para vocês.
Não, acho que é isso. Agora eu vou abrir, então, para questões. Eu queria que vocês me perguntassem alguma coisa, se tem alguma curiosidade. Adriane, pode falar? Já vou começar com perguntas, tá bom? Essa plataforma, se for muito específica e não for o tom da audiência aqui, pessoal, já pode fazer outras perguntas. Eu queria saber se essa plataforma que você usa para fazer essa ligação dos mentores, se você pode dizer o nome, e se sempre foi por plataforma ou se vocês faziam de outra maneira. Bem, é como eu falei, antigamente não era feito assim, tá? Era aberto um período de inscrição para mentores anualmente, e depois era aberto um período de inscrições para mentorados. Isso ele era num formulário normal, assim, um formulário do Forms, certo? Ia para uma planilha de Excel. Depois, aqui nós analisávamos as informações da planilha dos mentorados com os mentores, tentávamos o máximo possível com aquela informação que a gente ia fazer o match, então pensar, porque daí não era o mentorado que escolhia, tá? E isso causou alguns problemas, porque daí o mentorado dizia assim, mas não era isso que eu imaginei, não era essa pessoa que eu queria, ou coisa assim, ou não tem nada a ver com o que eu quero, né? Porque a gente dependia muito do que a pessoa tinha escrito ali, e se ela não conseguia expressar, ou se estava muito confusa, a gente tinha essa dificuldade de fazer o match. E daí, depois que eu sou muito curiosa e muito metida, né? Então, eu fiz um curso no code, que são ferramentas sem uso de código, tá? Essa é uma das ferramentas que eu utilizo, que eu aprendi nesse curso. Então, o nome dela é uma plataforma onde tu pode fazer qualquer tipo, tu pode fazer, eu fiz também uma intranet aqui para o gabinete, então, para a equipa, eu fiz agora, estou construindo o site, e ele te possibilita várias automações, por exemplo. O mentor hoje ele preenche aquele formulário, cai na minha base de dados, que não é Excel, não é isso, é o Airtable, que eu utilizo geralmente, só que está bloqueado agora por esses problemas técnicos. Mas é o Airtable. Então, a base de dados está conectada ao website. Quando a pessoa, ela diz assim, quero ser mentor, preenche tudo lá, tem tudo o que precisa para colocar no site. E daí chega na minha base de dados, eu só dou uma olhada, tá ok, não tem nada, né, errado, verifico se a pessoa realmente é alumna e tal. Eu só coloco num cliquezinho, publicar, ele já automaticamente já vai para o website, tá? E essa plataforma é uma plataforma como se fosse aquele Wix ou WordPress, só que ela é mais simples, mais intuitiva. E trabalha com essa questão de automações e em conjunto com a base de dados. Então, hoje é assim que funciona, antigamente não. Era tudo manual e era bem mais complicado e difícil. Marilda? Oi, Cassiana, gostei muito aí da sua fala inicial, contando a sua história de carreira, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter esses exemplos, né, dos desafios, né, que nos são colocados, né? E às vezes os alunos têm muito uma perspectiva de uma carreira muito linear, e isso é mais a exceção do que a regra, né? Por diferentes motivos. E parabéns aí pelo seu processo de construção de carreira, fico muito feliz de vê-la, né, no trabalho atual e observando aí a sua trajetória. Eu queria saber de você, né, contando aí da sua experiência no atendimento dos estudantes e com a interface aí dos alunos também, o que você percebe de quais são os principais desafios, tanto dos dois lados, né, tanto dos alunos que te procuram e quando você sugere, né, o encaminhamento para os alumnos, quanto do outro lado dos profissionais, alumnos que mesmo se disponibilizando, né, para poder fazer a mentoria, o que você percebe aí das vantagens e desvantagens, né, ou dos
dos desafios? Acho que seria interessante aí ouvir um pouquinho da sua experiência sobre isso. Bem, assim, ó, por parte dos alumni, é muito fácil, as pessoas estão sempre, é incrível, as pessoas estão sempre dispostas a ajudar, tá? O que já aconteceu, às vezes não dá aquele match, as almas não batem. Então, o aluno vai lá, escolhe, só que o perfil, e eu sempre digo, não é porque um tá certo, um tá errado, ou coisa assim. É que às vezes simplesmente aquela coisa, quando a gente diz assim, meu santo não bateu com o dela, com o dele, né? É uma coisa que às vezes o perfil não dá um match, e daí por isso que a gente flexibilizou também, para não deixar aquela pessoa obrigada. Tu imagina se tu não dá um match, se você não se entende com aquele mentor, e tu ter que ficar com ele por 8 meses, fazendo no mínimo 5 sessões, ou ter que partir para uma desistência, o que sempre é uma situação de frustração, né? Tanto para a pessoa quanto para o mentor. Por isso que a gente resolveu abrir, que às vezes pode ser uma mentoria só. Às vezes porque se resolve, porque é alguma coisa muito pontual, e que daí com uma sessão já resolve, ou às vezes simplesmente porque realmente não dá o match. E naquele primeiro momento, o mentorado, né, a pessoa que solicitou a mentoria, conversa rapidamente e vê, não, mas não é isso que eu quero fazer, eu queria mesmo, era só ter uma ideia, ou coisa assim, ou ver que o perfil do mentor não bateu com o dela. Tem pessoas que precisam de mais autonomia, ou menos autonomia, às vezes tem pessoas que precisam de um mentor que seja mais, né, que guie mais, então, é mais nesse sentido. Por parte do mentorado, eu acho que falta muito... nós temos maior problema quando são finalistas, que são pessoas ou que recém se formaram e que não têm nenhuma experiência profissional, tá? Então, eles estão totalmente perdidos, porque é uma coisa que aqui tem muito ainda a questão da dedicação exclusiva ao estudo. Então, a maioria dos alunos só estudam, não trabalham. E o que acontece? Eles estão naquele ritmo escolar, eles saíram da escola, foram para a universidade, mas continuam no mesmo ritmo de fazer os trabalhinhos, tanto é que aqui eles têm opção, tu pode optar, ou tu pode fazer estágio, ou tu pode fazer uma dissertação teórica, alguns cursos também dão a possibilidade de um projeto de intervenção. A maioria opta por uma dissertação teórica, e por quê? Porque está dentro da zona de conforto, e eles têm medo de ir para um estágio. Eu percebo muito medo, assim. Medo de não ter as competências, medo de não ter o conhecimento ainda suficiente, não querem, ou simplesmente não querem enfrentar ainda, está muito bom do jeito que está, deixa assim. Então, é mais quando são ainda estudantes, é mais complicado nesse sentido, tá? E às vezes realmente eles só acordam, só cai a ficha a hora que finaliza, que está com o diploma na mão, e a família começa a pressionar, e agora, né? Tem que arrumar um emprego. Então é mais nesse sentido. E é muito... e a questão da carreira é que assim, eu tenho 47 anos. Como eu falei, quando a gente se formava, primeiro que tinha muito menos gente com acesso a estudo superior, né? Hoje já não é a realidade, nem no Brasil, nem aqui em Portugal. Tipo, antigamente, ter um diploma tu já tinha emprego garantido, já tinha garantia de um bom salário e de uma boa posição. Hoje em dia, não, democratizou. Então, hoje é o que eu falo muito para os alunos aqui. Vocês vão sair daqui, se tu não fizer nada além daquilo, tu vai ter o que todo mundo tem. Então, para um recrutador, o que ele vai diferenciar? Ele vai diferenciar ou pela tua personalidade, pelo teu comportamento, ou pelas atividades que tu fez fora do teu ambiente acadêmico, né? Porque todo mundo vai ter o mesmo currículo, todo mundo fez os mesmos trabalhos, todo mundo tem o mesmo tipo de conhecimento. Então, eu sinto que as pessoas ainda não fizeram essa transição, não teve esse mindset, não virou a chavinha, de que a empresa não é mais responsável pela tua carreira. Quando antigamente a gente ia para uma empresa, tinha o plano de carreira. Então, o que era o plano de carreira? Tu vai começar como assistente, daí tu vai para tal setor, tu vai para tal setor, vai para uma supervisão, vai para uma gerência, até tu chegar a diretor, né? As empresas nem isso eles não estão mais fazendo.
certo? Porque não tem mais como, porque hoje a carreira, como eu falei assim, ó, tu pega uma carreira de psicologia, tu pega uma carreira na área da educação, tu pega uma carreira na área dos recursos humanos, é um mundo. No meu tempo nem tinha faculdade de recursos humanos. Era o psicólogo que fazia esse papel, né? Então, assim, hoje as pessoas têm que ter consciência de que a carreira delas, a situação profissional delas vai depender muito mais delas, tá? Do que da empresa onde ela está, do que, assim, não esperem pronto, é você que vai ter que buscar. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo é virar essa chavezinha de que as coisas não vêm prontas e não vai ter ninguém para me dizer o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, tá? Como eu fiz a minha faculdade inteira, eu tive a minha família que me mandava, depois tive os professores e assim foi. Agora não, agora chegou a hora de tu tomar as tuas decisões. E daí é engraçado que quando eu pego os estagiários aqui, eu acolho bastante estagiário, eu digo que a primeira coisa que eles têm que aprender a dizer é sim, não, quero, gosto, não gosto. Porque aquele, pode ser, quem sabe, não, isso aí não te leva a lugar nenhum, tá? E autoconhecimento, tu sai muito na frente. Quando tu sabe as competências que tu tem, no que tu é bom, no que tu é ruim, no que tu consegue desenrolar, o que tu não consegue, tu consegue direcionar a tua energia, as tuas decisões, tu se torna muito mais assertivo, certo? Então, tu produz muito melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande com questões burocráticas, administrativas. Preencher um contrato de trabalho, preencher aquelas guias de não sei o quê, de IRS, guia de não sei o quê. Eu tenho pavor, eu não consigo, eu sou incompetente para isso. Daí eu vou escolher uma profissão onde eu vou preencher guia o dia inteiro? Daí vai dizer, mas tu não é capaz de fazer? Sou. A gente é capaz de aprender qualquer coisa. Só que olha o nível de esforço, a energia que eu vou gastar, se eu sei que eu não sou boa naquilo. Eu sou boa para triar, porque nós tínhamos isso, por exemplo, no recrutamento e seleção. As minhas colegas adoravam essas tarefas administrativas e odiavam fazer triagem curricular, fazer entrevista com os candidatos. Elas odiavam isso, fazer o relatório da entrevista. Eu adorava essa parte. Então, não existe um certo e um errado. A gente tem que se conhecer e saber onde que a gente consegue encaixar melhor. Isso vai ser bom para você. Por que as pessoas hoje vivem, às vezes, sob estresse, sofrendo, burnout, depressão, porque muitas vezes, elas não fazem o que elas gostam. E quando tu não faz o que tu gosta, não é que tu vai fazer só o que tu gosta, tá, gente? Só que tu tem que pôr sempre na balança, e a balança tem que estar pendendo para o lado que te dá mais prazer, o que tu se vira melhor. Então, quando tu faz que 80%, 90% das suas tarefas são tarefas que não têm nada a ver contigo, que demandam uma energia, porque quando a gente estuda um pouco de neurociência, a gente sabe. Quando você tem que fazer uma tarefa que você não tem as tuas sinapses bem desenvolvidas, que tu não tem aquelas áreas bem desenvolvidas, que são difíceis para você, tu gasta muito mais energia. Daí tu fica exausto, daí tu tem estresse, daí tu tem depressão, daí tu tem... Então, o autoconhecimento acho que é o primeiro passo, é saber quem tu é, do que tu vai ter que se adaptar, tu vai ter que flexibilizar, tu vai ter que mudar comportamentos, mas assim, ó, qual que é a base tua que é inegociável? Tá? Eu sou uma pessoa que eu nunca tive ambição financeira. Para mim, salário nunca foi o problema. Eu não troco um emprego pelo outro por causa de um salário mais alto. Tá? Eu vivo com muito pouco, então eu quero um salário que me dê dignidade, isso sim. Mas assim, eu não vou trocar de emprego porque o outro me paga 200 euros a mais ou 300 euros a mais, porque não é isso que me impacta. Eu quero um lugar que eu tenha autonomia, eu preciso trabalhar com autonomia, não consigo alguém no meu pé o tempo inteiro. Eu preciso de um lugar onde eu não tenha que fazer muita tarefa burocrática e administrativa, porque isso vai me torturar. Eu sempre cometo um erro, eu tenho que olhar o negócio 5 vezes, é horrível. Então, eu sei que eu não vou fazer isso, tá? E daí tu tem que ver o que é inegociável para você. Já tem pessoas que dizem assim, o mais importante para mim é ganhar o dinheiro, eu quero um bom salário. E não tem nada de mal com isso também, né?
tu vai ter que pôr na tua balança, antes tu tem que fazer uma lista do que é essencial, do que é mais importante para você. E admitir isso para ti mesmo, né? Que às vezes a gente não quer, porque está na moda que todo mundo tem que falar que é ótimo em trabalhar em equipe, eu sou ótima. Eu não sou uma pessoa que trabalha bem em equipe, eu me relaciono super bem, me dou muito bem, sou ótima para construir parcerias, cooperação. Agora, eu odeio depender de outras pessoas para fazer meu trabalho. Isso me deixa assim, me tira do sério. Eu gosto de pegar o meu trabalho, eu tomo a decisão, eu faço, começo, finalizo, sabe? E a gente tem que ter humildade para, às vezes, chegar e dizer assim, Cassiana, tu não é boa trabalhando em equipe. Se esforça, respeita. Eu me dou muito bem, adoro conversar com as pessoas, adoro atender, adoro fazer essas parcerias. Agora, se me colocar num projeto onde eu dependa de muita gente para fazer trabalho em grupo, era um tormento para mim. Né? Porque eu sempre eu gosto de fazer tudo com antecedência, tudo planeado na minha vida. Daí tem aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, e às vezes tu depende daquela pessoa para fazer o teu. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ter consciência de quem a gente é, dos nossos valores básicos, buscar sempre melhorar aquilo que não é tão bom, mas às vezes também aceitar que tem coisas que tu não vai conseguir, e tu nunca vai ser muito bom naquilo, porque não é teu. Então, acho que isso é... Não sei, falei demais, né, Marilda? Tá ótimo, excelente, muito bom. E é interessante isso que você falou aí por último, né? Porque é difícil a gente reconhecer nossas limitações, né? Ou até assumir que, não, eu vou até aqui, e daqui para frente, nesse momento, pelo menos, eu não consigo ir, né? E às vezes realmente um reconhecimento pode te dar outras saídas, né? Para você repensar a sua carreira e tudo mais. Mas, Cassiana, legal. Outra coisa que eu queria comentar, né, e te perguntar também, é assim, essa prática do apoio dos alumnos é muito comum nas universidades na Europa, né? Mais do que no Brasil, especificamente, né? Acho que você é uma pessoa bem interessante para nos ajudar a pensar sobre isso nessa perspectiva, né? Porque você é brasileira, estudou na universidade brasileira, mas conhece também a realidade aí na Europa. Você teria alguma dica, assim, de pontapé inicial para programas alumnis para as universidades brasileiras, né? Pensando aí na sua experiência aí em Portugal, né? E conhecendo também o nosso contexto brasileiro? Acho que a pergunta de $1,5 milhão, né? Eu me formei na Univale, né? E lá tem uma rede alumni. Eu recebo muita, tem sempre atividades, tem o programa de mentoria, tem várias coisas. Então, eu vou ser sincera, tá? Aqui em Portugal não tem ainda. Nós somos hoje um dos gabinetes mais reconhecidos a nível nacional. E até, assim, o nosso aqui. Porque não faz muito tempo. A gente não tem a mesma cultura que tem, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, lá é muito mais forte, certo? Então, nós também ainda estamos fazendo um trabalho, assim, eu estou percebendo muito que o gabinete ficou muito tempo meio abandonado também. Só tinha a minha coordenadora, ela meio que fazia milagre, né? Porque dependia, às vezes, de estagiários, de coisas assim, para ter alguma ação. Foi assim que eu vim parar aqui, porque eu fiz o meu projeto de intervenção do mestrado, eu fiz aqui no gabinete, que foi o My Career, esses atendimentos de carreira. Então, depois eu fui contratada e eu estou aqui há 1 ano e meio. E eu vou ser sincera que agora que eu estou conseguindo, eu fiz muitos experimentos. Eu acho que a gente tem que fazer tentativas, tá? E eu estou conseguindo agora sentir o que aproxima o aluno, o que traz ele. E eu percebo assim, eles querem ser úteis e querem... Não é aparecer, eles gostam... Acho que todo mundo gosta de reconhecimento, né? Então, eu percebo que eles procuram muito isso, o reconhecimento, ajudar também alguém.
É assim que eu consigo pegar eles. Não é o desenvolvimento contínuo, não é nada disso. Tá? Eu pego eles por ali. É a vontade que eles têm de ajudar e essa parte de dar holofote. Da pessoa se destacar, aparecer. Então, eu estou investindo mais nessas coisas agora. Agora, eu estou criando o Alumni em Ação, que quando a pessoa contribui com nós de várias formas, é mentor, é embaixador, foi orador, blá, 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 ele recebe tipo uma carta de reconhecimento Alumni em Ação. Eu criei um selinho e faço isso. Tenho perfis Alumni, onde eu estou fazendo entrevistas com perfis, com pessoas que se formaram aqui, e assim por diante. Eu percebo que isso tem mais impacto, ok? E o Brasil é normal, porque a gente tem que pensar o seguinte, as nossas universidades no Brasil, elas são muito novas, né? Então, quando tu compara com as universidades dos Estados Unidos, com as universidades da Inglaterra, eles têm quantos séculos de história? Certo? Então, é um trabalho que a gente tem que, eu acho que é devagarinho. Mas o programa de mentoria é uma ótima forma para começar. Esses atendimentos, tu atrelar também é importante. Essa parte, assim, de chamar os alumni para fazer webinars, para fazer palestra. Eu fiz esses dias, que foi um experimento também, que foi muito legal, que deu certo. Eu fiz uma talk. Então, o que eu fiz? Eu chamei 3 speakers de quatro áreas diferentes para falar sobre a história de carreira deles, como que eles chegaram lá, quais foram os desafios, o que deu certo, o que deu errado, sabe? Partilhar a história. Então, eu tenho investido mais nisso. Tá, Mario? Tá ótimo, muito obrigada. Mas tu vai ter que achar o teu caminho também, aquela história, né? Cada um é uma realidade, mas demora, tu tem que ir experimentando. Eu sou muito vou experimentando, porque muito da literatura que eu li é muito baseada nessas universidades lá nos Estados Unidos e tal. E se tu olha para aquilo, está muito distante da nossa realidade, do recurso que a gente tem, do perfil do aluno que a gente tem. Então, é aquele tipo que, se tu focar nisso, você acaba desmotivando, porque está muito longe. Então, eu tento colocar esses passinhos que são as pequenas conquistas. Que, para mim, por exemplo, eu estar com um problema no site foi lindo, ótimo. Porque significa que ele foi usado, foi acessado, que as pessoas estão indo lá, né? E depois é resolvendo. Então, é uma coisinha de cada vez. Mais alguma questão? Deixa eu ver aqui. Cassiana, eu acho que era isso. Uhum. Oi, só queria fazer Olá. uma pergunta também. Sim, fica à vontade, Thiago. Eu estava pensando aqui, eu não sei se aí no trabalho de vocês já existe esse tipo de mapeamento, mas eu acho que até pela sua experiência e observando experiências de outros lugares, né? E suas impressões também. Essa busca aí que até vai trilhar esse caminho que vai chegar nas mentorias, né? Você acha que ela se origina mais das pessoas por conta de dúvidas a respeito de que caminhos, que projetos de carreiras, né? Ou elas estão bastante atreladas também a uma espécie de indecisão, né? De para qual direcionamento então seguir, isso também incluindo carreiras diferentes, né? Daquelas que eles se dedicaram ali na formação. Não sei se é possível falar um pouquinho disso, do que você já viu. A maior parte que eu percebo é as pessoas não têm objetivo e estão perdidas, então elas não sabem para onde ir. Eu tenho que arrumar emprego, mas eu não sei por onde começar, tá? A maioria é isso, certo? Depois nós temos uma parcela que daí está pensando nessa transição de carreira. E tem pessoas que fazem a transição sem pensar, que também é um problema. Né? Que dizem simplesmente, tem uma fulana que eu vi no LinkedIn, que eu gostei, que eu achei que ela tem uma boa vida,
vou fazer aquilo também, e daí se matriculam num mestrado, numa licenciatura de outra área, e depois não é bem assim, né? Então, às vezes é o fazer sem pensar também. Ou já fez sem pensar e agora tem que dar um jeito do que eu vou fazer com aquilo. Ou às vezes está em dúvida, não sabe bem para onde ir, está infeliz, mas está inseguro, tem medo de sair do trabalho atual, ou tem medo de mudar de área, ou às vezes a pessoa também, tem pessoas que tu começa a conversar, elas nunca viram essa possibilidade, porque elas ficaram tão fechadas naquele mundinho que elas nem pensavam nisso, e de repente tu começa a pesquisar ofertas de trabalho para aquela área, e começa a aparecer umas coisas diferentes, e a pessoa diz, eu nem sabia que eu podia fazer isso, aquilo. Então, é muito nisso do objetivo profissional ali combinado com as saídas, né, profissionais. Mas, geralmente, as pessoas estão perdidas, elas não sabem o que elas gostam, o que elas não gostam, às vezes elas têm dificuldade para descrever até o que elas fizeram até hoje, né? Se tu perguntar para uma pessoa quais as tuas competências, quais competências técnicas, né, as hard skills, quais as competências, as soft skills, as comportamentais sociais, a pessoa não sabe dizer, ela não sabe enumerar. E eu acho que a gente tem esse problema que é muito, a gente não... eu acho que por muito tempo essa questão do autoconhecimento, da autorreflexão, ela foi desdenhada, era feio, né? Pensar nisso, né? Era uma coisa muito na área da razão, como se isso não fizesse parte da razão também. Mas era uma coisa, não, tem que trabalhar, esse caminho tem que seguir, e vai embora. E as coisas estão mudando, né? E foram mudando, e a gente às vezes tem dificuldade para acompanhar também. Porque é uma coisa de tu se questionar, o que tu gosta, o que não gosta, se autoconhecer e ver as saídas, dá trabalho. As pessoas também querem tudo muito na mão, tudo parece que tem que ser muito simples, né? E não é, o trabalho continua, por mais que a gente tenha mais informação, que esteja mais acelerado, mas eu ouço muito deles assim, eu sei que a gente tem um monte de informação, mas é tanta coisa que eu nem sei aonde ir procurar isso. Então, dá uma aflição, e eu concordo imensamente. Eu acho que é uma paz, ao mesmo tempo, e a gente tem aquela coisa assim, né, que toda escolha que tu faz, tu tem perdas. Então, antigamente, quando eu saía dali do curso de psicologia, que eu tinha 3 escolhas, que eram só 3 saídas, eu escolhia uma, eu só perdia 2. Hoje, o que acontece? Tu escolhe um, tu perde milhares. E isso pesa também, né? Essa coisa de tu ter muita opção, tu fica mais indeciso, fica mais difícil tu decidir. Então, mais uma vez, o porquê que o autoconhecimento, tu construir um objetivo é cada vez mais importante. Porque daí tu já direciona, né? Até mesmo teus algoritmos tu direciona. Então, é muito... Mas as pessoas estão muito perdidas. Eu sinto isso, tá, Tiago? E me incluo nisso, porque às vezes eu me perco também. Que não é fácil administrar tanta mudança e tanta coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu sinto isso. As pessoas muito perdidas, e eu acho que foi esse negócio da sensação de estar perdida que fez eu me achar. Hoje eu já tenho muito bem definido o que eu quero, o que eu não quero, o que eu abro mão, o que eu não abro mão, e assim por diante. Ótimo, obrigado. Isso ficou aqui na minha cabeça enquanto você foi falando, e a gente pensa também no que vem chegando aqui na orientação também. Essas são as dúvidas que às vezes assaltam antes mesmo da formação, né? Essas indecisões, o caminho seguir, né? Com toda essa coisa mais plural aí das carreiras também, hoje que você pontuou bem, né? Acho que só vem enfim, enriquecer assim, um pouco mais esse caldo aí, né, da formação, né, do caminho profissional, né, mas também, enfim, deixa confuso. Tudo isso. A gente vê até hoje o quanto as pessoas têm um perfil do quanto eles gostam de ter alguém para dizer o que elas têm que fazer, é muito mais fácil, né?
E hoje, as opções que a gente tem, como tu falou, essa questão de inúmeras profissões, inúmeras saídas profissionais, é muito bom, mas é muito bom para quem sabe mais ou menos o que quer e quem é, né? Para quem não sabe, para quem sempre dependeu do outro para dizer o que ela deve fazer, é um tormento. Isso aí é horrível. Né? Então, a gente também tem que parar de dizer assim, mas hoje tu tem tudo, tu estuda o que tu quiser, tu faz o curso que tu quiser, tu tem tudo online, tem todo acesso a toda a informação, mas só que também esse acesso a tudo, às vezes também cria muito conflito e tu fica desorientado, porque é tanta coisa, né? Então, eu, por exemplo, eu faço a gestão das redes sociais aqui do gabinete. Nós temos a nossa principal rede, é o LinkedIn, é onde nós temos hoje mais de 8 mil, estamos quase 9 mil conexões de alumni, a gente só aceita alumni Skype. E depois a gente abriu no ano passado o Instagram e Facebook, mas esses estão assim, mais devagar do que uma lesma. Tá bem devagar. E eu acho que não é bem a vibe. Como é o alumni, como tem essa coisa da carreira, eu acho que ele acaba conectando melhor com o LinkedIn. Mas o que eu queria trazer nisso, assim, que eu estava falando das saídas profissionais, me perdi agora dos alumni. Bem, mas o que eu queria trazer é que ali acaba sendo a nossa principal rede, onde a gente consegue buscar muita informação sobre saída profissional, sobre onde que estão nossos alumni, como que eles estão, no que eles estão trabalhando, e acaba sendo uma base de dados também para os nossos estudantes, para os professores, para os docentes e tudo mais. Tá? Mas é muito confuso, eu acho. É bem. Eu não sei, eu tenho uma coisa assim que na minha cabeça que eu acho que uma coisa que as universidades, qualquer escola, qualquer pessoa, qualquer meio envolvido com a educação vai ter que repensar muito. Nós vamos ter que substituir conteúdo, tá? Desse tipo de conteúdo de álgebra, de não sei o quê, por coisas assim mais como procurar, como aprender, como que acontece o processo de aprendizagem, neurociência, relação interpessoal, inteligência emocional, autoconhecimento. Eu acho que a gente vai ter que investir muito mais nisso. Eu vejo pelos meus sobrinhos, eu até estava perguntando, eles estudam numa boa escola particular, é uma escola que tem até umas questões meio alternativas e tal, meio uma ligação com natureza e coisa. Só que o meu sobrinho mais velho está com 13 anos, eu liguei para ele no aniversário dele e eu perguntei, tu já usa inteligência artificial? Ele falou, uso. Eu falei, tu tem na escola, você tem uma aula de literacia digital, de ética, de qualquer coisa? Não tem, né? E é uma escola paga, cara, e ele não tem esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente também tem que começar a repensar isso, porque vai ser uma mudança muito forte, só que a gente tem que ter a consciência também que a gente não pode, a academia é uma coisa séria, tu não pode também fazer uma loucura. Mas eu acho que aos poucos tem que começar incluindo esse tipo de conteúdo, digamos, de disciplina, porque eu acho que isso vai ser muito mais difícil. Eu vejo também, assim, agora os novos, os meninos novos que estão começando agora, teve um impacto muito grande da pandemia, tá? Na questão de amadurecimento emocional, relacionamento interpessoal, inteligência emocional. É uma coisa muito séria. Essas crianças tiveram um impacto muito grande nesse período, porque foi bem um período ali do desenvolvimento daquela adolescência, onde você cria os grupos sociais, você vai se adaptar, acaba, tendo mais a questão do trabalho da inteligência emocional, começa a lidar com pessoas mais fora da tua família, do teu grupo, restrito, e eles não viveram isso, e isso tem um déficit muito grande. Inclusive no processo de aprendizagem e depois de trabalho, né?
Então acho que tem bastante trabalho aí pela frente, trabalho interessante também de alguma forma, né? Penso assim, né? Tem muito trabalho, graças a Deus. E vamos à luta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que a gente já está se aproximando do horário também, né? Quem quiser perguntar aí para a gente fechar, acho que é bacana. Acho que ninguém mais. Tá ótimo, então. Então tá. Então eu quero só agradecer a presença de todos e de todas. Me colocar à disposição caso queiram conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa específica. Fiquem bem à vontade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de partilhar conhecimento. Eu acho que aqui a gente diz partilhar, não é compartilhar. O meu português já está uma mistura de brasileiro com Portugal, é uma confusão. Então, assim, eu acho que eu sempre aprendo, mesmo essas pessoas que eu aprendo com elas também. A gente tem que ser. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero manter para a minha vida inteira, é ser capaz de aprender com a experiência do outro. Eu digo que para mim, muitas vezes a gente comete o mesmo erro, a gente faz a mesma coisa, porque a gente pensa, comigo vai ser diferente. Ou, né, e se a gente fosse capaz de observar mais o outro, de escutar mais, a gente também tomaria decisões melhores. Então, eu acho que eu sei que eu aprendo com os outros aprendem comigo, então contem comigo para qualquer partilha, qualquer coisa que precisarem da minha parte, estou aqui. Se quiser que eu envie os softwares e coisa que eu utilizo, também podem ficar à vontade, eu envio, não tem problema nenhum, tá? Maravilha. Depois, E eu desejo boa sorte, aproveitem os recursos. Vocês têm já uma mentoria assim mais... Não? Não, Acho que eu vou responder, não é tão profissional, é uma mentoria para adaptação na universidade. Mas aqui também tem essa. Tem, e a gente está aqui, querendo ou não, estamos estudando as formas, contextos, em que momento nós vamos nos apropriar disso. Por isso que essa parceria é tão importante e tão próxima da gente. Mas eu digo o seguinte, mesmo aqui, quem não... Aqui tem alunos também, estudantes, ou a maioria é colaborador da universidade? Porque é o que eu falei, a mentoria não precisa ser uma coisa formal e formalizada. Então, assim, o que eu sempre digo? Vai no LinkedIn, procura, né? E conversa com essas pessoas. É muito difícil tu achar uma pessoa que ela vai dizer, não vou te ajudar, tá? Se tu convidar a pessoa para ser mentora tua, falar, olha, eu tenho curiosidade, estou fazendo uma pós-graduação, percebi, é sempre bom procurar alumni, que são pessoas que já fizeram na mesma instituição que você, porque ali já tem um ponto de encontro, né? Então, quando você for contactar essa pessoa, tu vai dizer, olha, eu estou estudando na pós-graduação, na Unicamp, eu vi que você também estudou lá, e eu quero... Gostaria de ser meu mentor? Poderíamos fazer uma sessão ou poderíamos marcar uma reunião só para tu me ajudar, me apoiar? Então, a gente tem que fazer isso. E eu era uma pessoa muito envergonhada, mas quem me ensinou muito isso foi o meu chefe lá na Irlanda, em Dublin, porque eu não falava quase nada inglês, ele me colocou na supervisão e eu já tinha que falar no telefone e perguntar, não sei o quê. E ele dizia assim, o não tu já tem. Vai atrás do teu sim. Se tu não der conta, eu tô aqui para te dar suporte, né? Então, não tenham vergonha, não tenham medo. Vão atrás, peçam. Pode receber um não de um, mas tu recebe sim do outro e assim vai, certo? E quem não der a cara a tapa e não for atrás, não sai do chão. Eu sempre digo assim, ninguém vai bater na tua porta, tu fechadinho no teu quarto assistindo Netflix e vão querer saber se você tem interesse num programa de mentoria. Não vai, né? A gente tem que ir para fora, perguntar e ir atrás.
Cassiana, então acho que é uma pena, mas a gente vai finalizando, né? Agradecemos de início, eu acho que eu queria reforçar também essa gratidão de ter compartilhado tudo isso com a gente, né? Como eu disse, faz a gente pensar ainda mais nesses processos, né? E pensar no que tipo de trabalho também que a própria universidade pode se mobilizar em fazer daqui em diante, né? Obrigado de novo e De espero que nada, a gente imagina. possa fazer essas conversas também em outros momentos, assim como Eu você tenho o falou. contato da Marilda, não, depois, se vocês quiserem o material também, a apresentação, eu envio, tá? Ah, maravilha. Ok, que ali tem a parte mais chatinha, assim, mais da base de conhecimento, para tentar perceber o que é uma coisa e a outra. Ótimo. Então, gente, obrigada, até mais. Boa sorte para todos e todas e sucesso. Vamos embora. O importante é encontrar o teu sucesso. Encontrem o seu sucesso. Obrigada. Tá, ok. Obrigado pelo Beijinho. pessoal aí que acompanhou também a gente até agora. Valeu. Muito obrigada a todos e a todas. Até mais. Tchau, tchau.